Boa tarde, amados. A paz do Senhor Jesus seja com todos, com todas, em nome do Senhor. Eu quero pedir a vossa permissão para entrar no convívio do seu lar, de certa forma, na tua intimidade, no teu convívio, para falarmos algo da parte do Senhor, em mais uma palavra que Deus tem ministrado em nosso coração. Eu quero desta feita te convidar para você, durante esses minutos em que nós estivermos buscando ao Senhor e conversando acerca das coisas de Deus, você possa ir fazendo uso da palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, para que você possa ir acompanhando as leituras aqui feitas, que você possa crescer juntamente comigo nessa tarde. Amém? Deus tem nos dado uma palavra muito especial na parte desse dia, que eu creio que o seu coração vai se alegrar, até porque enquanto Deus tratava comigo acerca desses fatos, dessas verdades, desses fatos necessários para a minha vida, eu me alegrei muito. Então eu creio que assim como Deus falou comigo, Ele tem algo para o teu coração que vai alegrar o teu coração. Amém? Vamos fazer uso da palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, uma palavra muito conhecida de alguns, mas que traz uma grande verdade, né? É a necessidade que eu tenho de me mostrar aprovado ao meu Criador, de me mostrar de uma forma que eu agradeça, que eu possa agradar, adorando ao Senhor, bendizendo, exaltando a sua santidade, porque nós acreditamos pela palavra de Deus que para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos real crescimento em nossa própria vida, precisamos de Jesus, precisamos que Ele possa vir tomar conta de nós. E nesse texto, o qual nós estamos falando, de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, o nosso amado diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Quero vos dizer que essa é a maior incumbência para a humanidade. A gente está aprovado diante do Todo-Poderoso. Nós procurarmos agir de forma que o nosso Deus esteja alegre conosco. E esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15, quando ele diz que nós devemos procurar ser aprovados por Ele, ele está dizendo assim: olha, observa a minha palavra, porque nela você vai entender o que eu quero para você, e o que eu tenho para ti é melhor do que os teus próprios pensamentos ou teu entendimento pode te proporcionar. Então eu quero agradecer desde já alguns amados que estão partilhando conosco, né? Aquele a Ruth, o Wagner, a Marisa, são pessoas que sempre estão compartilhando conosco, são pessoas que nós partilhamos de uma comunhão. Que Deus abençoe a minha sobrinha Érica, lá no Recife também. Eu tenho uma família grande, irmão, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Amo a vocês todos. E esses amigos maravilhosos que fazem parte, né, do rol das minhas amizades, que são presentes de Deus. Esse Wagner, esse camarada, eu chamo de irmão. Ele não é de sangue, mas é meu irmão. É uma pessoa que eu tenho um carinho especial, como várias pessoas que estão comigo, né, que estão se revelando, pessoas muito importantes na minha vida. E esse texto que nós estamos fazendo base, tomando como base para esta conversa com Deus, este almoço com Deus, esta hora de alimento espiritual, de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele fala claramente, né, a necessidade que eu tenho de me mostrar aprovado por Deus. Que nós podemos entender claramente que durante todo o ministério de Jesus, ele tentou fazer com que as pessoas entendessem o que ele realmente queria. Em João capítulo 5, versículo 39, tem uma passagem até meio que polêmica, se você não observar o tempo do verbo, se você não observar a colocação que é feita, você pode até usar esse texto de uma forma até como ele não está escrito, porque o próprio Jesus, ele censurando aqueles estudiosos da época, aquelas pessoas que se julgavam doutores da lei, aquelas pessoas que se achavam mais santos que os outros, mais separados, pessoas mais especiais, ele chega a dizer o seguinte:
examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim, e não querem vir a mim, para que encontreis a salvação. Ou seja, eles examinavam as Escrituras porque elas falavam de Jesus, elas cuidavam a revelar a eternidade em Cristo, mas eles mesmos não queriam vir a Jesus. Não é? Então, as Escrituras revelavam a vida eterna em Cristo, revelam a vida eterna desde os primórdios, e aqueles escribas, os fariseus e os estudiosos, eles examinavam as Escrituras, mas não iam a Jesus. Então, o que é que eu posso entender com essa passagem, irmãos? Que muitas vezes nós estamos tão apegados a um regime que esquecemos o dono da vida, que esquecemos o principal, que é a palavra de Deus. Porque aqui nós não pregamos religião, aqui nós não apresentamos a você um segmento de fé. Não, nós tratamos contigo acerca da palavra, porque ela revela Jesus. Então, quando Jesus fala em João capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para que tenham vida. Ele estava censurando aquelas pessoas que estudavam as Escrituras, mas não reconheciam Jesus como Senhor, que não entendiam que Jesus Cristo era o único caminho, a verdade e a vida que conduzia ao Pai. Ele censurava, naquele momento estava censurando os escribas e fariseus, porque eles não entendiam verdadeiramente a palavra, eles não se colocavam em submissão à palavra. Tem uma passagem muito interessante, né, de uma escritura nossa, que ela diz o seguinte: mesmo quando tudo parecer desabar, cabe a mim decidir rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Cora Coralina. Esta colocação de Cora Coralina é uma coisa muito interessante. O poder de decisão está sempre conosco. Deus te deu o poder de decidir na tua vida o caminho que você deve seguir. Ele colocou diante de você a condição de ser aprovado por Ele ou não. Ele colocou nas tuas mãos o poder de atribuir a Ele o controle ou assumir o controle. O livre-arbítrio é teu, é meu. O Senhor nos deu esse direito. Eu, particularmente, confesso-vos que eu abro mão desse direito. Eu entrego a minha vida ao meu Senhor Jesus, para que Ele faça segundo o que Ele está desejoso de fazer na minha vida. Eu abro mão do livre-arbítrio para aceitar o governo incondicional do meu Senhor. Eu quero que Ele me domine totalmente, que Ele possa, como está lá em 1 Coríntios, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ser dominado pelo Senhor, que os meus desejos sejam segundo o coração de Deus. E para isso eu aceito os nãos de Deus muitas vezes. Até quando eu não entendo, eu estou orando a Deus para que Ele me dê controle, para entender os seus nãos. Porque os nãos de Deus, muitas vezes, para nós é dolorido, mas na frente você vê que foi o melhor para a nossa vida. Jeremias capítulo 21, versículo 8, ele diz assim: e a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias capítulo 21, verso 8. Quando você começa a observar isso aí, Jesus ele não impõe para você. A irmã Elaine Silva escreveu algo interessante, que Deus nos deu o livre-arbítrio. É verdade, irmã Elaine. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Ele não força-nos a obedecê-lo. Ele não nos obriga. Nós somos servos, que no seu original significa escravo voluntário. Então, aqueles que aceitam este papel de servo, de escravo voluntário, abrem mão do livre-arbítrio para se submeter à vontade de Deus. A renúncia, segundo a palavra, é um dos braços fortes no nosso crescimento espiritual. E é quando nós começamos a entender que aquilo que o nosso amado põe diante de nós é o melhor para nós, é que você encontra força para renunciar.
Quando você começa a entender que você está sendo cuidado pelo Senhor, aí sim, você começa a se disponibilizar a obedecer mais. Porque quando você passar a confiar mais no Senhor, quando eu passar a confiar mais no meu Deus, eu vou entender que tudo o que o meu amado fizer para mim vai ser bom, perfeito e agradável. É muito glorioso você observar a Bíblia, né? Hebreus capítulo 2, o versículo 3, ele diz: mas o que acontecerá se nós negligenciarmos tão grande salvação? O que é que pode me acontecer se eu não atentar para uma tão grande salvação em Cristo? O que é que vai acontecer comigo? A eternidade vem para todos. Vem para aqueles que querem o governo de Cristo e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, ele diz assim: veio para o que era seu, perdão, irmãos, mais que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração você vai crer para a justificação, e com a boca você vai fazer menção para a salvação. O que é que eu posso entender com isso, irmãos? O que é que eu posso entender, aprender? É necessário confessar a Jesus. É necessário aceitar este governo em minha vida. Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele tudo fará. Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas servem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É muito bom você entender que Jesus ele tem o melhor para a tua vida. Quando você começa a olhar a palavra de Deus como regra de fé para você, você vai estar observando a vontade de Deus. Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes eu e você nos encontramos em situações que nós não sabemos como proceder, nós não sabemos o que fazer realmente, mas é nesta hora que você tem que colocar a palavra de Deus em evidência em tua vida. Às vezes uma pergunta simples muda todo o contexto da situação. O que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Está diante de ti o poder de decidir. Mas é bom quando você entende que a melhor decisão é observar e se submeter à vontade de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus revelada. Que o Senhor ele seja em tua e em minha vida a razão maior da nossa existência. Mesmo que nos falte tudo, se tivermos com Cristo, aí sim, a gente estará muito bem. Porque o final de quem está com Cristo é ter tudo. Vida eterna. O que eu não daria pela minha vida? O que não daria o homem pela sua própria vida? De que nos adiantaria ganhar todo mundo e em seguida perder a sua vida? Estamos em um contexto social em que as pessoas não dormem, em que as pessoas não descansam, em que as pessoas vivem para agariar, para arrumar, para reter coisas. E daqui a pouco, essas mesmas pessoas estão partindo e deixando tudo, não levam nada. A única coisa que sobe com o homem é a comunhão que ele tem com Deus. Nessa tarde eu quero perguntar a você, porque eu tenho me feito essa pergunta. Como está a minha comunhão com Deus? A minha vida com Deus, como está? O que você realmente tem colocado diante de Deus? O que eu tenho colocado para mostrar ao meu Deus? Como estão as minhas mãos? O que é que eu tenho feito para agradar esse ser que é tudo para mim, que me concede tudo? Glória a Deus, que você possa meditar nisso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está sendo tomado como base para a nossa conversa com Deus nessa tarde. Que você não afaste do seu coração esse texto. Que todos os dias você possa meditar que você tem uma necessidade de ser aprovado por Deus. Que você precisa crescer na presença de Deus. Que todos os dias você venha buscar em Cristo esta verdade. No Salmo 119, versículo 9, ele faz uma colocação muito interessante. O salmista diz: como purificará o jovem o seu caminho?
E a resposta é observando a tua palavra. Na observância da palavra de Deus, você consegue força para endireitar o teu caminho, porque Jesus passa a habitar em você de uma forma especial. E as coisas começam a acontecer de uma forma especial. Quando você passa a crer, a ver as coisas segundo os olhos da palavra, você vai ter em tua vida uma força que não vem de você, é sobrenatural, para fazer até aquelas coisas que até então você não tinha condição de fazer. E eu digo uma coisa para você, vida com Cristo não é tempo de empresa. Você pode ter um encontro com Cristo agora, você vai ter da parte de Deus a mesma visão que alguém que tem anos que está caminhando com Ele. Claro que a comunhão individual conta muito, mas segundo a palavra de Daniel, capítulo 10, versículo 12, você começa a ver quando um anjo do céu desce, conversa com Daniel e diz assim: não temas, homem muito amado, porque desde o primeiro dia em que aplicaste ao teu coração compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então, desde o primeiro dia em que você se coloca diante de Deus, recebendo o governo dele em tua vida, aceitando este governo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, você passa a ter um diferencial espiritualmente falando. Você passa a ser reconhecido nos céus como propriedade exclusiva de Deus. Você passa a ter um dono de uma forma diferente. É uma coisa que eu gosto de colocar até muitas vezes, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele diz: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali é estabelecido, é colocado, revelado que todos nós somos criaturas de Deus. Mas João capítulo 1, você vai ver quando ele diz a partir do versículo 11 e o versículo 12, né? Você vê uma forma muito gloriosa da palavra do Senhor, quando ele diz, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 12, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Quando eu observo isso, irmãos, existe uma grande necessidade de eu poder olhar para Deus e querer que Ele esteja em primeiro lugar em minha vida. Eu tenho que ter essa necessidade, eu tenho que almejar verdadeiramente que o Senhor, Ele venha em minha vida e faça a diferença. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz exatamente isso. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você quer ser filho? Você quer levar este nome? Procure ser aprovado por Deus. Procure ser uma pessoa, obreiro. Essa palavra é colocada, mas não é só para o sexo masculino, é para você que faz parte da humanidade. Você que é nascido, você pode ser um obreiro ou uma obreira do Senhor. Basta tão somente você querer que em tua vida o governo de Deus seja uma realidade. Convide o Senhor, chame Ele para fazer parte da tua casa, da tua família, e que Jesus, Ele venha a ser realmente o ponto, o referencial, o ponto principal da tua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, agradeço a todos vocês que ficaram conosco, que observaram, que partilharam dessa palavra tão gloriosa do Senhor, que não é nossa, mas é de Deus, né? E que você venha procurar todos os dias ser aprovado por Deus. Na sua pequena força, você busque a presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe.